Olá, tudo bom? Seja muito bem-vindo à nossa aula do nosso curso. Vamos falar agora entendendo como funciona. Você está bem tranquilo em casa, com os amigos, fazendo uma atividade qualquer de uma hora para outra, com um estalo ou um botão que é ligado, você passa mal. O peito começa a doer, o coração dispara, o braço adormece, vêm as tonturas, e em seguida aparecem os enjoos e qualquer momento pode desmaiar. Parece que está à beira de um colapso, é uma parada cardíaca, uma morte súbita. Ao chegar ao hospital, após vários exames, o médico confirma que não é infarto. Ou melhor, diz que seu coração é exatamente o que deveria ser para uma pessoa de sua idade. Mas se não foi um problema no coração, um AVC ou um câncer que ninguém descobriu, o que era então? Pode parecer algo estranho, diferente do que você já viveu, e depois do diagnóstico você se questiona a todo instante se os sintomas eram reais ou não. Pior, fica com medo de que aqueles possam aparecer novamente e não ter ninguém para ajudá-lo. Embora parte dos casos descritos acima, o diagnóstico, o síndrome do pânico, por incrível que possa parecer, esses sintomas criados pelo seu cérebro eram reais, você não estava imaginando nada. É preciso entender e lidar com o problema, tá? Então, o que é a ansiedade? A ansiedade é um mecanismo biológico adaptativo útil para garantir a nossa sobrevivência. Ela é uma relação do nosso corpo que surge quando nós encontramos em situações de mudanças ou ameaça. Foi moldada ao longo de nossa evolução para enfrentarmos situações difíceis. Acontece que às vezes parece que não nos sentimos de fato preparados para enfrentá-las, talvez por não termos ainda aprendido a nos comportar de maneira mais adequada diante de uma situação até então nunca vivenciada. Mas é importante estar ciente de que sempre existirá uma primeira vez para tudo. Portanto, saber enfrentar essas situações de medo e estar preparado para lidar com a ansiedade, quando ela surgir, é mais do que necessário. É importante acreditar que cada enfrentamento será uma nova aprendizagem, uma nova vivência será experimentado, possibilitando assim uma escape em futuras situações semelhantes. A ansiedade sempre faz parte do ser humano e ela é importante quando conseguimos realizar, vivenciar ou ultrapassar aquilo pelo qual tanto ansiávamos. Quando ultrapassarmos, é sinal de que estaremos encorajados a seguir em diante, a evoluir. Saber lidar com a ansiedade é uma tarefa que pode ser muito fácil ou difícil para algumas pessoas do que para outras. Vivemos em um período onde tudo está se tornando mais fugaz, dinâmico, global. O tempo ocioso para clarear a mente dos pensamentos e preocupações diárias é cada vez mais raro. Estamos em plena era da informação, onde novas formas de comunicação surgem a cada instante. Ficamos mais conectados a tudo e ao mesmo tempo menos conectados a isso. Pode ser explicado pelo visível aumento de exigências para se obter um bom emprego, alcançar determinados status sociais ou intelectuais, oferecer uma boa educação aos filhos, praticar uma vida saudável. Existem, portanto, as infinitas razões que aumentam os índices da ansiedade na população. Como tudo é atual, aprender a lidar com a ansiedade nesse nível é também algo muito recente, mas é possível sim. E talvez seja quase como aprender a andar de bicicleta. No início as crianças precisam de rodinhas auxiliares para sentir a perceber todos os aspectos envolvidos no pedalar, como por exemplo equilibrar-se sobre a bicicleta, aprender a fazer as curvas ou frear. Logo as rodinhas tornam-se desnecessárias e sentimentos de alegria da criança ao pedalar pela primeira vez sem os equipamentos é inesquecível.
É uma relação imensa, mais ou menos dessa mesma forma que a ansiedade deve ser aprendida. Ela deve existir para nos impulsionar. Perceber que ao enfrentarmos esse sentimento e aprendendo a lidar com isso de forma positiva e racional, conseguiremos nos sentir mais satisfeitos, talvez até pelo mesmo orgulhosos diante da situação. Aprender a lidar com a ansiedade é necessário para viver em harmonia e, consequentemente, para a nossa saúde. Então, estou lhe oferecendo as rodinhas para simplificar o processo de entendimento sobre o que a ansiedade significa e como ela age sobre o corpo. Saber controlar a ansiedade é algo vital e este é o objetivo deste treinamento. Entender melhor como conhecer algumas das reações fisiológicas e psicológicas vindas da ansiedade, como por exemplo o transtorno do pânico. Aspecto de uma crise. Aspecto da crise. A crise do pânico é uma relação fisiológica do corpo em que a glândula suprarrenal produz uma quantidade muito alta da adrenalina que age no cérebro, especificamente no sistema nervoso autônomo, responsável pela atividade automática de várias funções. Assim, é ativado o sistema simpático, ativador das reações da luta ou fuga, preparando-nos biologicamente para enfrentar determinado perigo real ou imaginário. Este medo, ao ser detectado, ativa nosso sistema de defesa, uma espécie de exército que vai lutar pela nossa sobrevivência. Os sintomas envolvem vários sistemas do corpo, sistemas cardiorrespiratórios, digestivo, do equilíbrio e do controle da temperatura. Eles são ativados de maneira global para nos tornar alertas e prontos para a ação de defesa ao ser detectado que o perigo não existe mais, perigo real, ou ser detectado que foi um alarme falso, ansiedade ou pânico. O sistema nervoso parasimpático é ativado automaticamente, fazendo-nos voltar ao estado inicial da calma e da normalidade. Ou seja, mesmo que a pessoa não faça nada para se acalmar, o corpo se encarrega disso. Além desses sintomas não serem perigosos, eles só vão durar o tempo necessário para que o perigo se dissipe ou para que a pessoa perceba que este pensamento catastrófico que gerou um alarme falso. Na classificação internacional da doença, no CID-10, a ansiedade aparece classificada nos vários tipos de transtorno, chamados neuróticos, relacionados ao estresse ou que se manifestam no corpo. Sematoformes, assim aparecem classificados as fobias, transtorno da ansiedade generalizada, transtorno misto, ansioso, depressivo, transtorno do pânico, transtorno obsessivo compulsivo, esse agudo e crônico, estresse pós-traumático, transtornos dissociativos ou conversão de angústia, crises de nervos, falsas convulsões e transtornos somatoformes. Reação do corpo: tontura, vertigem, desorientação, pensamento acelerado, possibilidade de insônia, falta de ar, respiração rápida, falta de apetite, agitação, vontade de sair correndo, pernas bambas, sudorose, tremor, coração acelerado, dificuldade para engolir, visão extrema e desfocada. Vamos falar agora sobre alguns principais sintomas, tá? Causados. Taquicardia, coração acelerado, tá? Falta de ar, respiração ofegante, pressão no peito, enjoo, acidez no estômago, vômito ou diarreia, nó na garganta, boca seca, tontura, tremores nas mãos, sudorose, caloração, calafrios, tensão na nuca, cefaleia tensional, falta de concentração e falha da memória, insônia, dificuldade para adormecer, irritabilidade, impaciência, urinar com frequência, cansaço, esgotamento. E agora eu vou falar aqui para você o que é um transtorno somatoforme.
O homem das cavernas, mais primitivo, produzia adrenalina geralmente apenas diante de perigos reais. Ao longo de todos estes anos, com a evolução da nossa espécie, que compreende não apenas a evolução da linguagem, mas também a ampliação da consciência e o estilo de vida, mais parecido ao que vimos hoje. O homem encontrou tempo e diversas formas de utilizar a imaginação e a criatividade. Isso não significa que o homem da época das cavernas não tivesse imaginação, mas as preocupações de outros eram outras. Antes, a sobrevivência era primordial. Hoje contamos com diversos aparatos que promovem certa segurança ao nosso bem-estar físico, algo que era naquele momento histórico simplesmente inimaginável. Vivemos com certeza de que as chances de sobrevivência são infinitas, maiores. O homem atual é capaz de imaginar e fazer suposições, tentando na maioria das vezes de forma inconsciente controlar o futuro. Dessa forma, além de produzirmos adrenalina diante de medos reais, também a produzimos agora diante de medos imaginários, criando no cérebro um falso alarme de perigos inexistentes. Os medos imaginários são nada mais do que suposições e pensamentos catastróficos sobre o futuro e estão relacionados com nossa história e vida, com a nossa educação, por exemplo. Se uma criança foi educada por um pai rígido que brigava por causa de um mínimo erro, essa pessoa pode se tornar um adulto com medo de entrar e errar e ser punido por isso. Se outra criança era apegada à mãe, que era doente e tinha medo de perdê-la, esta pode se tornar um adulto com medo de perder pessoas ou medo de morrer. Além de ter pensamentos catastróficos sobre o futuro, a pessoa negligencia ou desconsidera que tem condições de enfrentar as situações. Muitas vezes enxerga apenas como provável o dano, o pior acontecimento, o erro, criando consequências maximizadas, muitas vezes nada prováveis. A mente de pessoas cria situações imaginárias, deixando-a ansiosa, fazendo-a perceber mais tarde que tudo não passou de uma tempestade em um copo de água, exagerando no tamanho do perigo e na possibilidade de que aquilo realmente pudesse acontecer. Também acaba concluindo que, caso aconteça, consiga usar os seus próprios recursos para superar a situação. O medo diante de um perigo real tem a ver com o momento presente e a situação imediata. A ansiedade é sobre o passado ou futuro, é difuso, não tem necessariamente a ver com o que está acontecendo neste momento, ela se mantém com o tempo. Embora seja natural ficarmos tensos diante daquilo que não podemos prever ou controlar, a ansiedade passa a ser patológico quando se torna inadequada para determinada situação, considerando o que gerou a situação, a intensidade e a duração da reação. A ansiedade patológica paralisa a pessoa ou faz o indivíduo remar contra a correnteza, atrapalhando seu funcionamento e o seu bem-estar. Agora eu vou falar sobre o que é o pânico e como acontece. O transtorno do pânico ou síndrome, conjunto de sintomas do pânico, é um quadro de ansiedade acentuada apresentando os mesmos sintomas da ansiedade, no entanto de maneiras mais intensas. A sensação de ansiedade generalizada é súbita, acontece de forma espontânea, muitas vezes é também recorrente, manifestando-se com certa frequência devido aos sintomas que desencadeiam a pessoa a acreditar estar diante de um perigo terrível, que vai morrer de asfixia, sofrer um ataque cardíaco ou ter um AVC. Também acredita que irá perder o controle do próprio corpo, dos pensamentos e as emoções, ou que iria desmaiar ou enlouquecer a qualquer momento. Então eu vou fazer um exemplo de um termômetro de temperatura. Tipo 1, relaxamento total. 2 é calmo. 3 e 4, pequenos medos, preocupações. 5, 6, ansioso, agitado. 7, 8, muita ansiedade. E 9, 10 é a crise de pânico total. Tá?
Os sintomas geralmente atingem o auge em 10 minutos e cessam em 20. Esse curto período parece uma eternidade devido à força dos sintomas e o pavor que representam. Causa um sentimento de estranheza, desrealização, parecer estar sonhando ou despersonalização, parecer ser outra pessoa. Também sensações de parestesia, amortecimento ou formigamento de certas partes do corpo, como mãos, pés, rosto, são associadas às crises de pânico. O transtorno pode ocorrer em consequência de outros transtornos, como pós-traumático, fobia, o toque ou por uso de substâncias psicoativas, drogas. Atinge-se cerca de 2% da população mundial, ou mais dependendo da cultura do país, sendo mais comuns em mulheres do que em homens e mais frequentes em adultos e jovens. O pânico pode ou não vir acompanhado de agorafobia, que consiste em sentir medo de passar mal em um lugar e não poder escapar ou estar longe para receber socorro. A pessoa passa então a desenvolver comportamentos de segurança tais como não sair de casa ou sair acompanhada, não ir a certos locais ou levar celular para chamar o socorro, por exemplo. Após a primeira crise súbita, a pessoa fica apavorada, intrigada, traumatizada. Passa muitas vezes a procurar várias especialidades médicas para tentar entender o que está acontecendo. Consultas cardiologistas, endocrinologistas, neurologistas e outras especialistas, até que as causas orgânicas significativas sejam descartadas e ela seja encaminhada a um psiquiatra. Existem 3 tipos de crises iniciais: a crise espontânea, a crise situacional, desencadeada por uma situação específica, e a crise noturna. Após a primeira crise, indica-se que a segunda fase, que é a fase da ansiedade antecipatória, fase do medo de ter outra crise, uma insegurança crescente, onde não se tem certeza de estar bem para dar conta da atividade mais simples do cotidiano. Em consequência disso, aparece a terceira fase, que é a fase da esquiva agorafóbica, onde a pessoa tem necessidade de estar acompanhada de pessoas que possam socorrê-la, além de um desejo de ficar apenas em lugares onde se sinta seguro, evitando locais parecidos com o qual deve a primeira crise, já que o cérebro associa lugares e situações ao trauma da primeira crise. Nas crises, as sensações físicas são interpretadas como perigo de morrer de infarto, ter um AVC, desmaiar, perder o controle, enlouquecer. O nosso corpo produz mais adrenalina, o que faz com que os sintomas se acentuem ainda mais ao ponto de ocasionar o apavoramento. Os sintomas que mais apavoram são palpitações, corações acelerados, asfixia ou falta de ar, dor ou pressão no peito, tontura ou sensação de desmaio, visão embaçada, sentir-se fora de realidade e não saber onde está, estranheza em relação a si mesmo, dormência ou anestesia sensorial em partes do corpo, além de calafrios, calorações e boca seca. Ou seja, as mesmas sintomas da ansiedade, no entanto, de maneira mais intensa. As crises serão mais frequentes caso a primeira crise tenha sido muito traumática, pois aquela sensação fica registrada em nosso cérebro na primeira memória emocional, e cada vez que vivem alguma situação ou sensação parecida, o nosso cérebro associa o que está acontecendo com o que já aconteceu, fazendo com que a pessoa produza mais adrenalina pelo simples interpretação catastrófica de um estímulo parecido. Mesmo um desequilíbrio normal do corpo, devido à ingestão com cansaço ou emoção forte, raiva, podem ser interpretados como ameaçador e ativar o sistema de luta ou fuga contra nossa vontade. Os pensamentos catastróficos mais comuns na crise podem ser: não vou
mais conseguir respirar, vou perder o controle do meu corpo, vou fazer uma loucura, vou desmaiar, ninguém irá me socorrer, vou passar mal e ficar preso nesse lugar sem conseguir sair, não vou conseguir chegar em casa ou um lugar seguro, o tempo, só um hospital poderá me salvar. Apesar de acontecerem crises espontâneas que surgem subitamente, é importante estar atento ao instante e na forma como elas acontecem. Qual situação desencadeou uma crise? Qual pensamento procura explicação à situação? Alguns pacientes com pânico ficam propensos a ter crises quando passam por situações que geram raiva intensa quando estão passando por grandes mudanças. Assim, não podemos desconsiderar que nossas emoções sejam dinâmicas e tentem se resolver transformando-se em sintomas, não apenas físicos, mas também emocionais, com medos e tristezas. De qualquer forma, pessoas com tendência ao pânico são relativamente perfeccionistas e racionais. Em relação ao controle das sensações corporais, não gostam de perder o controle. Buscam um bem-estar absoluto e não aceitam certos desequilíbrios transitórios das reações fisiológicas. Outras podem ser hipocondríacas, estando sempre preocupadas com doenças. Todos esses sentimentos dependem da personalidade da pessoa, que pode acarretar em menor ou maior vulnerabilidade emocional. Há também predisposições físicas, que têm prolapso da válvula mitral do coração, alteração cardíaca não grave. Está mais propenso a ter transtorno do pânico. Isto depende, logicamente, também de outros fatores, sobretudo o fator genético. No nosso cérebro, as camadas exteriores, como frontal, localizado na testa, são responsáveis pelas funções mais elaboradas do raciocínio. As camadas internas e inferiores, o tronco cerebral, onde o cérebro vai afinando para entrar na coluna, são responsáveis pelas funções intestinais, fome e medo, por exemplo. Aí se encontra a amígdala, a glândula, que é o centro da função do medo e que dá o comando para a reação da luta ou fuga. Mesmo que a pessoa avalie o risco errado, falso, positivo, esse centro é acionado para evitar que a pessoa corra risco. Para regular a amígdala, precisamos usar o pensamento racional, situado no córtex pré-frontal. As psicoterapias mais eficazes e mais práticas, entre elas a terapia comportamental cognitiva, ajudam essa área do cérebro a ficar mais ativa. A terapia cognitiva nos ensina que são pensamentos que geram emoções e não apenas a situação em si. Que as emoções irão afetar nossos comportamentos na ansiedade e no pânico, existem padrões de pensamentos. O mundo é visto como ameaçador. A pessoa vê a si mesma como vulnerável e o futuro é visto como incerto. Se não sabemos como será o futuro, funcionamos no falso positivo. Acreditamos em alarmes falsos. Durante o dia temos pensamentos chamados automáticos, que são rápidos, econômicos e bem distorcidos da realidade. São esses pensamentos que alimentam as crises. Por exemplo, estou passando mal, vou morrer. Outro nível de pensamento são os intermediários, que são regras e suposições. Se há algo de errado com o meu corpo, tenho que me monitorar o tempo todo para evitar riscos. Por trás de tudo isso, então, as crenças centrais, simulações errôneas que criamos ao longo de nossa história da vida, como sou vulnerável. Todos esses níveis de pensamentos devem ser questionados com dados da realidade. No pânico, a atenção é seletiva. A pessoa deixa de prestar atenção e se concentra apenas nas suas sensações. O medo de piorar gera mais ansiedade e os sintomas aumentam. Um dos sintomas mais importantes do pânico que contribui para a crise evoluir é o que chamamos de hiperventilação. Hiperventilação é uma respiração ofegante, onde respiramos rápido e curto, principalmente pela boca. Isso faz com que aumenta muito a taxa de oxigênio nos pulmões e diminua muito a taxa de gás carbônico, que eliminamos em excesso e com rapidez.
No tronco cerebral, a área mais primitiva e instintiva do cérebro, há o centro de respiração onde é monitorado o nível de oxigênio e o gás carbônico. Quando essas taxas desregulam, o desequilíbrio gera uma série de sensações estranhas e ruins que depois voltam ao normal devido ao reequilíbrio do nosso corpo. Pela ação do sistema nervoso parasimpático, são essas sensações ruins que, por falta de conhecimento, são interpretadas como perigo iminente, fazendo a crise crescer, aumentando a produção de adrenalina e dos sintomas. Como o coração e os pulmões trabalham junto, o sistema cardiorrespiratório, se uma parte acelera, a outra acompanha. Assim, se diminuirmos o ritmo respiratório, o coração tenderá a diminuir também ou estabilizar. A respiração é a única função do sistema nervoso autônomo que podemos controlar, prendendo a respiração para mergulhar, por exemplo. Assim, precisamos saber manejar nossa respiração para ajudar o sistema nervoso parasimpático a entrar em ação, acalmando nosso corpo com uma respiração mais lenta e mais profunda. Às vezes, o transtorno começa de forma gradual, sem crises fortes e frequentes. Porém, a insegurança em relação à possibilidade de ter novas crises gera ansiedade antecipatória, que contribui para manter a ansiedade, tornando a pessoa vulnerável a novas crises. Quando uma crise surge, é normal a pessoa fugir da situação e com isso obter um alívio rápido e momentâneo, mas em seguida vem uma desmoralização, onde a pessoa acredita que fracassou mais uma vez, podendo ficar deprimida. Isso contribui para uma preocupação de como será na próxima vez que aparecer a crise, questionando se reagirá da mesma maneira, ansiedade de antecipatória. Embora os sintomas do pânico sejam bem desagradáveis, eles não são perigosos. Eles fazem parte de uma reação de emergência do organismo, sendo uma resposta fisiológica normal que visa nos proteger de qualquer ameaça, interna ou externa. É natural que a pessoa passe a ficar monitorando tudo que pode representar uma ameaça e principalmente monitorar tudo o que acontece dentro do corpo, detectando qualquer sinal diferente de desequilíbrio. Isso pode tornar a pessoa mais predisposta à crise. O melhor seria prestar atenção no que acontece de bom ao redor, no momento presente, dedicando-se a atividades cotidianas saudáveis, que trazem apenas realizações e melhor qualidade de vida. Dessa forma, a pessoa desvia os pensamentos que possam gerar ansiedades. Todos nós estamos sujeitos a uma eventual crise de pânico quando expostos ao estresse muito acentuado, que é onde nós sentimos vulneráveis e desamparados. Se nos últimos anos passamos por traumas como perdas, separações, doenças, problemas profissionais significativos, por exemplo, estamos mais sujeitos a uma crise de pânico. O que faz a grande diferença é saber como lidar com o pânico. Bom, essa aula, meus amigos, termina por aqui. Se falamos na próxima aula, muito obrigado, até a próxima.